8. A estranha personagem que surge do passado. Girolamo somente de alto recobrou a consciência. Ignorava completamente como retomar ao palácio T. Doía-lhe a cabeça e todo o corpo, sentindo-se amolentado e indisposto. Logo recuperou os sentidos, ocorreu-lhe procurar os sogros, a fim de narrar as alucinações que vinha sentindo-se objeto nos últimos dias. O problema se lhe afigurava grave, por considerar que nenhum mal-estar de ordem física o afligia. Jovem e animoso, aspirava a viver longos anos, no entanto. Além disso, desejava figurar no desfile do Palio logo mais, e certamente seria visto pelos familiares da esposa, que lhe não compreenderiam a atitude arredia desconcertante. Nesse comenos, Francesco, que já se refizera da noite gasta na insensatez, adentrou-se pela praça, saudando o amigo e fazendo-se acompanhar de servidor doméstico que trazia o de jejum. Salve, Girolamo! Bom dia, Francesco! Que farra, moço! Como consumiste tanto vinho? Trouxemos-te desacordado, graças ao nosso pádio, que nos deu as tuas notícias, informando-nos que estavas vencido. Algo constrangido, o amigo não pôde ocultar a perturbação. Que se passa, Girolamo? Estás estranhos como nunca. Vejo-te empalidecer de súbito e tremes. Estás enfermo? Sim, creio estar enfermo, assentiu o hóspede lívido. Se te sentes indisposto, chamarei o médico, redarguiu cortês o amigo. Não, não é necessário. Antes que chegasses, eu refletia sobre a conveniência de visitar os Castaldi. Penso em desfilar nas solenidades do Palio, à tarde, e como toda a família de Beatriz estará no palanque de honra, não passarei despercebido. Justificar-me-ei da melhor forma possível, insistindo, todavia, para demorar-me contigo a instâncias tuas. Aprovado, sabes que a nossa é também sua casa. Após o desjejum, espero-te embaixo. Se desejares, irei contigo. Em caso contrário, coragem, homem. Hoje é o dia porque todos esperamos. O bom humor do anfitrião contagiou Girolamo, que se ergueu do leito para ligeiro asseio e repasto. Não obstante as desagradáveis enxaquecas resultantes da ressaca, a juventude ajudou-o no refazimento e pouco tempo depois galopava na direção do Palácio Castaldi, no outro lado da cidade. A construção antiga refletia a opulência dos proprietários por meio da torre alta, característica da época. Um pouco recuada da linha de construção na via de acesso, possuía belo jardim e árvores frondosas davam-lhe agradável sombra em redor. Recebido com espontânea alegria, antes que lhe viessem perguntas embaraçosas, esclareceu Girolamo que a ausência da esposa se devia ao inesperado da viagem. O conde Lorenzo, todavia, interrogou-o com malícia e astúcia. Vieste ao Palio sem Beatriz? Razões imperiosas fizeram-me assim proceder, atalhou com habilidade o genro. Estava em Florença a negócios urgentes e supunha retornar antes, de modo a trazê-la a participar dos festejos. No entanto, fui mortificado a demorar-me por mais tempo do que o previsto. De retorno à casa, acometeram-me sucessivos mal-estares, o que me motivou a minha jornada diretamente a esta casa, para poupar Beatriz a preocupações desnecessárias. Logo que amanhã consulte algum esculápio e me acerene, tornarei ao lar e a trarei para um recreio no palácio dos seus pais. Sim, parece-me cansado, alvitrou o sogro. Onde estão a sua bagagem e compras? Vieste até aqui cavalgando?
Não, respondeu com naturalidade. A viagem foi feita em coche. Encaminhei o empregado a uma hospedaria e aceitei o convite de Francesco, meu velho amigo, para ficar em sua casa, considerando a rapidez da viagem. Atribuí que tivesseis hóspedes aqui e confesso que precisava demorar-me um pouco com o companheiro. Ora, não há problemas. Gostaria que soubesses que iremos competir no Palio. O conde mostrava-se descontraído e alegre. Que motivou a vossa atitude? Um moço florentino que me veio oferecer serviços. Não o conheces? E após uma pausa, com um sorriso, vem, Girolamo, vem comigo. Ele está apresentando-se para o desfile. Representará o nosso contratado e desfilará com as cores de nossa casa, o branco, o verde e o vermelho. O bairro do Ganso apresentar-se-á pela primeira vez e esperamos vencer. Tomando o genro pelo braço, desceu as cavalariças e apresentou um robusto e belo jovem, de menos de 18 anos, aprumado e queimado de sol, que parecia fogoso animal na raia da partida numa disputa hípica. As cavalariças estavam movimentadas e numa baia admirável, palafrém, recebia conveniente tratamento de escovas e ração para o desfile da tarde. Aproxima-se Carlo. O conde Lourenço chamou o moço, que somente possuía atenções para o animal e para si mesmo. Este é o conde Girolamo Cherubini, meu genro. Fazendo uma curvatura respeitosa, o florentino saudou-os com todo o respeito ao amo e ao nobre visitante. No afã do entusiasmo, Dom Lourenço tagarelava efusivamente. Garanto-te que é o melhor ginete que já esteve por estas bandas. Experimentá-lo muitas vezes, apostei expressiva soma de escudos e antegozo a vitória. Não te entusiasmas? Deves estar mesmo enfermo. Retornemos. Mal suporto aguardar a hora. Aprontemo-nos a nosso turno. Quando o conde Cherubini olhou de relance Carlo, teve um lampejo desagradável que Lesto dissimulou. À sua vez, Girolamo sentiu-se desgostoso com a presença do florentino. Uma antipatia natural recíproca fechou os ambos naquela defrontar de espíritos, em circunstância grave, embora a aparência contrária. Dali saindo, Girolamo, despeitado com as homenagens que o sogro demonstrava para com o estranho, indagou. De onde conheceis? Trouxe-vos ele carta de recomendação? Pareceu-me vulgar e atrevido. O quanto gostei do animal, detestei o cavaleiro. Não, meu caro, não é o que parece. Pelo contrário, é muito serviçal e bajulador. Foi-me encaminhado por um milanês. Estás cansado, enfadado, preparemo-nos para a festa. Deverei apressar-me, também retornando ao Palácio T para reunir-me a Francesco. Estaremos no desfile entre as autoridades senenses, disputando aplausos. A vaidade fê-lo sorrir. Como sabemos que estareis na praça entre as representações mais importantes, voltarei depois para relatar-vos minha enfermidade e ouvir-vos. Não vai saudar a senhora condessa? Perdoai-me e pedi desculpas por mim. Logo voltarei. O tempo urge. Conduzido ao animal que o aguardava, logo partiu. Carlo, porém, não pôde refrear as lembranças. Mesmo após o afastamento do moço nobre, experimentou singular constrangimento. Tinha a impressão de conhecê-lo. Começou a se indicar entre os cavalariços e informou-se da origem do conde Cherubini e das tragédias que aconteceram alguns anos recuados no solar de Bitche. A tagarelice de servos e domésticos, bem como a leviandade de amos e patrões, são responsáveis por muitas desgraças em todos os tempos.
A irresponsabilidade de uns e a frivolidade de outros têm vinculado muitas dores em forma de intrigas, traições, delações, calúnias e verdades de muitos matizes que poderiam ser evitadas. Dando-se conta do peso de misérias que corroíam a personalidade do visitante, Carlo recordou-se de conhecer aquele rosto, aqueles gestos nervosos, aquele porte. O importante, porém, no momento, era o desfile e a tal entregou-se de mente e coração. Enquanto galopava, Girolamo padecia de um presságio desconcertante. Carlo parecia-lhe um inimigo que pela primeira vez defrontava. A ousadia com que o jovem o fitara ferira-o mortalmente. Talvez nele se desfrontasse consigo mesmo, aventureiro, atrevido, pusilânime. A verdade é que se sentia perturbado. Procurou banir da mente enferma as ideias deprimentes e acelerou o passo do animal. As ruas regurgitavam de gentes. O sol estava a pino, e o ar parado, morno, desagradava. Havia, todavia, por toda parte, algazarra e movimento. Logo chegou ao Palácio T, encontrou a vetusta construção decorada festivamente com as cores da família, os pavilhões novos a escorrerem das amplas janelas ogivais, e grande agitação dos visitantes e amigos que se apresentavam para acompanhar o grupo do nobre Francesco. Apressando-se, Girolamo requisitou um servo para banhá-lo e trajou-se garboso, retirando da arca que trouxera o estandarte da família, com as borlas características que eram herdadas da família M. Talvez a sua ousadia provocasse um atrito com os descendentes de Boaventura na exibição pretendida. Desejava, entretanto, firmar-se em definitivo no conceito geral da cidade que esperava conquistar, malgrado a disputa que se travava em todos os recantos pela supremacia dos novos donos do prazer. Tivera anteriormente o cuidado de requerer às autoridades modificação no brasão da família, visto que doravante ele se transformaria no tronco de nova árvore genealógica, e adicionar o falcão, que bem o representava, aos símbolos do extinto duque. Naquela ocasião, exibira à cidade com garbo as suas insígnias, Conde e Dom Girolamo Cherubini de Bitte. Enquanto pensava, sentiu-se entumecer de vaidade e orgulho. Atingia, por fim, a ambicionada projeção social, pouco importando o preço que pagara para colimar os objetivos a que se propusera desde há muito tempo. Enfrentaria a morte, os duelos e repetiria os homicídios, se necessários, para preservar o patrimônio árduo cruamente conquistado. Francesco penetrou na praça do hóspede e gritou: "Avia-te, homem, ou perderemos o melhor." Era guapo o amigo, reconhecia Girolamo, que muito o estimava. Alto e airoso, tinha a cabeleira abundante e encaracolada para dentro, a cair em tom de mel sob o capuz de seda que ostentava. O traje colante e em escumilha brilhante tornava um deus grego por momentos descido à terra. O rosto de zigomas salientes e os olhos fulgurantes traíam-lhe a masculinidade. Os lábios grossos, bem desenhados, refletiam a sensualidade, e as narinas arfantes falavam das paixões dificilmente reprimíveis. "Estou pronto, desçamos." Os amigos se apoiaram jovialmente, braço a braço, e desceram a larga escada em ruidosa gargalhada. Embaixo, Lucrécia, cercada pelas damas de companhia, estava deslumbrante. Os moços ficaram estonteados. A jovem dama surpreendia-as, qual se fora um botão de rosa,
não colhido, saindo das primeiras pétalas a se entreabrirem. À porta do palácio formou-se pequeno cortejo. Os amos, os porta-estandartes, os convidados, os áulicos e os amigos, que desceram na direção da praça do campo já regurgitante. Diante das autoridades presentes, fez-se o sorteio dos bairros inscritos, dos quais seriam destacados os que deviam competir. Logo após, começou o corteio. As multidões vibraram de entusiasmo. Evocando os dias passados da cidade, suas glórias e conquistas, suas tradições, e desfilam pela ordem de importância os representantes das diversas classes, tendo à frente a entidades governamentais e os componentes dos diversos bairros inscritos, destacando-se nas suas cores características. Crianças ostentam bandeiras dos contrada. Cada bairro se faz representar por 13 figurantes. O jogo das bandeiras se faz brilhante e nele os exímios acrobatas conquistam ensurdecedores aplausos. É nota viva, comovedora, agradável na festa. E atrás, encerrando o cortejo, aparece o carrócio, puxado por 4 bovinos selecionados, conduzidos a seu turno por 2 homens encapuzados. Neste caso de guerra está o Pallium, donde se derivou o nome da festa, que será entregue ao vencedor e na qual está estampada a esfinge de Maria de Nazaré. O Pallium faz-se guarnecer por 4 trompetistas a rigor que anunciam a hora culminante. Tem início, então, a grande moça dos animais escolhidos, representando os bairros liberados pelo sorteio. Os animais de raça, adestrados para a disputa, partem com as desabalada sofreguidão, enquanto os partidários esganam-se aos gritos, louvando e encorajando seus jockeys preferidos. A corrida sobre as lajes derrapantes é feita de emoção e receios. Alguns animais escorregam e atiram longe os condutores que se ferem no atrito com as pedras luzidias. Conde Lorenzo, entre as autoridades na tribuna de honra, freme e alardeia as excelências do seu parafrém, do ginete florentino e estertora ansioso. Girolamo, graças às deferências especiais do senhor bispo, que a seu turno indicou ao arcebispo aqueles que deveriam compor o carrossel, como guardas de honra, figura em destaque deslumbrado, provocando inveja e erguendo as insígnias da sua herdade e dos sítios que representava. A chegada dos concorrentes deu ao bairro Oca a honra de receber o Pallium. Desceram da tribuna o conde e a condessa de Castaldi, que ao lado do florentino empapado de suor, receberam das mãos de sua eminência o cobiçado troféu. Carlo, ovacionado delirantemente, agradeceu o aplauso natural, espontâneo e estivo. Era o homem do dia. Os Castaldi foram cercados pelos amigos, pelos bajuladores, pelo povo, e com o animal deixaram-se conduzir pela multidão que carrega o ginete entre delírios e animações. As cordas que isolam da pista a multidão são arriadas e toda a praça se transforma num imenso palco para as festas regionais, bailes, teatros, espetáculos improvisados e grupos alegres tomando em odres trabalhados o capitoso vinho, relaxam-se no prazer. Girolamo, conquanto os triunfos colhidos, martiriza-se com o êxito daquela estranha personagem cuja lembrança o aflige e por quem nutre crescente despeito que se transforma em surdo ódio. À noite,
O palácio do Castaldi está regurgitante e o nobre casal abre-lhe as portas aos amigos que os vão saudar, homenageando-os pela honra do alto prêmio conquistado. Empalmado as apostas numerosas, Dom Lorenzo retribuiu regiamente ao servo, atestando a generosidade de que se encontra possuído, e concedeu-lhe a liberdade de viver intensamente quanto possível aquela noite que lhe era inesquecível. Longas serão as oferendas, as horas de oferendas a Baco e as dissipações. Tem-se a impressão de que todo o povo delira e não há problema na Siena triunfadora. Ninguém recorda o amanhã. Hoje, agora, é o nosso dia, a nossa hora. Gritam bandos álacres agitados. Tendo acompanhado o cortejo que seguiu, pressuroso à casa dos sogros, Girolamo, ante a presença indesejável do moço engalanado pelos louros da vitória, cumpre o dever de banquetear-se e rever os amigos, retirando-se depois na direção das tabernas e cassinos, onde a ilusão venenosa se desprende a peso de ouro e se faz colher com as ávidas mãos da loucura. Desgarrando-se de Francesco, que após conduzir a esposa ao palácio, retorna aos ninhos de encantamento da cidade, misturando juventude e excessos, acorre ao cassino La Contilha, para fruir as horas de enlevo e embriaguez. Vencido quase pelos vapores do álcool e do fumo que empastam o grande salão, o moço senense divisou Carlo numa banca larga de dados, exibindo as qualidades de ganhador. Feliz no jogo, infeliz no amor, cantarola, abraçando mulheres atormentadas e profissionais da luxúria. Apresentando a bolsa recheada de moedas, o hábil cavaleiro, invejado e comentado, desafia ao jogo. Espiaçado pela inveja e por injustificável ciúme, Girolamo aceita a provocação e a sala silencia para ouvir, sentir e viver a disputa. O ar abafado, pestilento, enche todos os recantos. De quando em quando, espocam gargalhadas e gritos. Os dados correm no pano de feltro verde bem cuidado. As apostas aumentam e o conde, jogador ardiloso e inveterado, reduz o adversário à miséria, condição para a zombaria geral. Feliz nos cavalos, desditoso nos dados, impotente no amor, baldoa Girolamo, picado pela já que o domina acerbadamente. Vencido e humilhado naquele ambiente infeliz, ferido nos seus brios de ganhador do palio, Carlos sente que se deve desforçar do rival. Sai da sala em busca do ar da noite. Precisa pensar. Algo conspira contra ele, mas o seu signo o protege, pensa revoltado. Duestos e chacotas zombam na comparação que fazem dele com o nobre conde, com quem desejou duelar nos dados. Não obstante a hora avançada, a cidade continua febril e a taça do prazer generosamente derrama seus perfumes abundantes e fáceis. Depois de caminhar até a via della Sapienza e atingir a Piazza de San Domenico, o rapaz recebe as lufadas do ar brando que sopram na larga área fronteira ao templo imponente. Olha o santuário, que é uma das glórias da cidade. Aquele edifício teve o início da sua construção por volta de 1225 e término somente 240 anos depois, estando situado em local de destaque, donde oferece ampla visão da cidade em várias direções. Sentando-se na relva macia, Carlo rebusca a imaginação. O conde Cherubini pensa, estimulado pelo ódio que o domina.
Após espezinhá-lo, deixou-o vencido ante todos. Embora, sob o estigma das tragédias que deveriam esmagar qualquer homem, aparenta triunfo e galhardia. Conforme lhe narraram os pajens e cavalariços, falou-se que ele bem poderia ter contribuído para que a fortuna do duque lhe viesse às mãos, flutuando em abundante rio de sangue e crimes. O Duque de Bitch. No mundo espiritual, o Duque concertava um plano para atirar Jerônimo entre as grades do cárcere ou no laço da forca. Estimulara pela inspiração a jovem senhora Lucrécia a cair-lhe nos braços, a fim de que Francesco convidasse a duelo reparador, não colimando o desejo. Ajudada agora pela conjectura das leis desconhecidas para ele, as leis que trouxeram Carlo a Siena, eis surgida a oportunidade ambicionada pelo inimigo desencarnado. Aproximando-se do moço em reflexão, cujo pensamento desordenado conseguia perceber, conquanto não aprendesse a forma como lhe chegavam as vibrações mentais, começou a falar acusador, acolitado por Assunta, em desalinho total na sua deformação espiritual. Vítima do homicida e vítima simultânea do novo sicário que a exauria em crua vampirização psíquica, roubando-lhe todas as energias e fazendo-a tresloucada em longo curso de desesperação. No lugar distante da bolha, sob o aplauso das estrelas miúdas e faiscantes engastadas na transparência do céu de verão, Carlo interrogava-se freneticamente. A perseverança do ódio consegue, não raro, vencer os negligentes do amor e os comparsas da insensatez, graças à constrição atuante do pensamento que vibra, destruição, aniquilamento. Mergulhando cada vez mais nas recordações, exigindo da mente um esforço raro, passou a sintonizar com as duas entidades desditosas que lhe compartilhavam a aversão. Estabelecida a ligação psíquica, pôs-se a recordar a infância e os primeiros anos da juventude em Florença, quando pastoreava nas colinas de San Miniato. San Miniato brilhou-lhe na mente como o espocar de fogos. Reviu a cena de sangue. Sim, era de lá que o conhecia. Era ele o assassino cujo crime vira naquela primavera do horror, refletiu. Na tela mental, estimulada pelas evocações e sincronizada com o pensamento dos verdugos espirituais, delineou-se o rosto de Assunta, debatendo-se no punhal certeiro do criminoso em fúria. Evocou o desespero que dele se apossara, mantendo vivas as tintas do crime hediondo e do soberbo assassino. Fazendo-o correr, logo recuperou as forças e o comando das pernas. Sim, não havia dúvidas. Saberia cobrar a dívida do infame. Na ocasião, continuava a desfiar o novelo das recordações. Comunicara ao pai que o acompanhara ao local indicado e nada encontrara, senão os sinais da terra revolvida e as manchas de sangue dos animais em fúria, como lhe dissera o genitor ao aplicar algumas bastonadas, afirmando-lhe que delirava. E como nada mais soubesse, perdurou-lhe a dúvida. Agora tinha certeza. Eletrificado pelo impacto da descoberta e encorajado pela inspiração perniciosa, Carlo retornou ao cassino e fitou o homem semi-embriagado que humilhara. De temperamento venal e orgulhoso, ele também não admitia competidor. Olhou de vários ângulos e, enquanto mais observava com a severidade, mais lhe acentuava a certeza sobre a procedência da suspeita.
No íntimo, conturbado e na mente exacerbada, agora pela dupla força da raiva pessoal e do ódio que lhe era transmitido, ocorreu-lhe, por transmissão mental, vender o silêncio, apavorando o criminoso tático eficaz para vingar-se demoradamente e, quem sabe, denunciá-lo depois. A denúncia, é claro, refletia, não surtiria o efeito desejado. Quem iria acreditar num cavalariço ante a palavra do jovem conde e do seu respeitado sogro? Dar-se-ia até que ele seria chibateado em público e atirado a um catre até a morte. O melhor e mais eficiente método seria inquietar-lhe a consciência, se é que a tinha, obrigando-o a denunciar-se ele próprio mediante o conciliábulo da chantagem. Doía-lhe o corpo pela ansiedade e tremiam os músculos. Acercou-se exultante e disse sem maiores delongas: Com vossa permissão, senhor conde, necessito falar-vos. A mim? Interrogou Girolamo. Conseguiste mais dinheiro ou desejas pedi-lo a mim? Algumas mulheres de aparência grotesca na pintura e nos trajes, vários homens de vida duvidosa que se encontravam em torno do dissipador, gargalharam zombeteiros. Dominando a impetuosidade e fazendo-se humilde e submisso, o florentino tornou: Perdão, senhor. Trata-se de assunto grave, se me permites. Dize, homem, que acanhamento é este após o prejuízo? Novas gargalhadas em troças epocaram. Girolamo realizava-se ferindo e macerando o opositor vencido. Com vossa aquiescência, senhor, trata-se de problema da vossa família. Que tem minha família? Girolamo saltou e, mesmo bêbado, aproximou-se do parlamentar e perguntou: Vens do palácio Castaldi? É mais grave, senhor. Diz respeito à vossa vida, vossa paz. Saiamos daqui, então, acudiu quase borracho. Alguns vadios do cassino que cobiçavam a presa, a meio do caminho da bebedeira total para roubar-lhe as moedas, explodiram em exclamações de aborrecimento e enfado. Os dois homens saíram à rua. Logo à porta, o sinense inquiriu molesto: De que perigo se trata? Havia-te ordeno. Calma, senhor. Não nos devem ouvir pessoas levianas. Que aparência de mistério é essa? Trata-se realmente de um mistério. Avançaram alguns passos e na semi-obscuridade da viela, entre as pilastras de pedra de cantaria, sob arcos superiores, onde os vultos pareciam mais estranhos, Carlos arengou: Necessito de vossa ajuda. Somente uma questão de tal monta me obrigaria. Qual o mistério que me envolve? Vociferou Girolamo. Sentindo-se detentor de poderosa arma, Carlo refletiu sobre o velho provérbio: Quem vai devagar vai seguro, quem vai seguro vai longe. Logo explicou: Trata-se de uma ocorrência que nos envolve. Fez uma pausa para atingir melhores e seguros resultados. Girolamo, enfarado, empurrou o contendor e pôs-se a caminho de volta ao cassino, protestando: Cavalariço imundo, incomodar-me, atrevido. Lembrai-vos de um domingo de primavera nas colinas de San Miniato, em Florença, senhor? Gritou-lhe. Era sua grande cartada. Vida ou desgraça. A sorte estava lançada, pensou com sofreguidão. Eu estava lá. Girolamo estancou o passo. Cambaleou.
Um fogo de febre subiu-lhe à cabeça. Os ouvidos zumbiram como se as veias se agigantassem, quase a estourar. Rodopiou sob os calcanhares e volveu. Apesar de quase vencido pela bebida, crispou as mãos e avançou na direção do ginete dos Castaldi, segurando-o pelas vestes com vigor, e face a face, ardendo de ira, com os dentes travados em ricto de ódio, indagou com a voz subitamente enrouquecida. Não ouvi bem, miserável canalha. Repete, fala, que desejas, verme asqueroso? Acalmai-vos, senhor. Carlo estava convicto de que atingira o objetivo. Vingar-se-ia agora em longo curso de desforra. Tentando oferecer naturalidade à voz, falou com a fingida humildade. Desejava que o senhor conde soubesse. Gostaria de vos ser útil. As circunstâncias da fortuna me colocaram em Samniato naquele dia. Os olhos de Girolamo fuzilavam. Mesmo na sombra, Carlo, igualmente robusto, viu o fulgor estranho daqueles olhos e sentiu as mãos de ferro agora em torno do seu pescoço, enquanto a voz rouconhenta gritava: Que viste, bandido? Abre-te, antes que eu mesmo te esgane. Tentando desvencilhar-se daquelas mãos de aço crispada, Carlo retrucou atordoado. Eu estava em São Miniato quando... Quando? Quando o senhor conde matou aquela mulher. Eu vi. E ante o espanto do Girolamo, colhido pela surpresa do inesperado, que afrouxou um pouco a constrição, Carlo deu um golpe e desarmou o desafeto. Aparentando desconhecer o que se referia o florentino, o senense acercou-se e, fulminante, esbordoou-o com violência. Se fosse um homem da nobreza, aduziu com desprezo, eu te convidaria a um duelo, mas um réptil dessa classe eu entrego às autoridades. Sobrepondo a arrogância à razão, ensaiou alguns passos na direção do cassino, esfogueado em convulsão. O inesperado colhia-o em circunstâncias jamais desejadas, cravando-lhe a lança de incomparável choque e dor. Não conseguia raciocinar com o necessário acerto. A violência da emoção superou o desalinho das forças pelo álcool e, como suasse em bagas, passou a eliminar o tóxico. Parou a meio passo. Voltou-se e enfrentou o olhar do inimigo imóvel, lábios contraídos, desafiador. Serei eu, senhor conde, revidou Carlo, quem irá procurar as autoridades para narrar o vosso hediondo segredo. É certo que não sou nobre, mas posso sê-lo como vós o sois, levando as condições plebeias no sangue das vítimas, como fizeste com a vossa ganância. Não vos temo, somos do mesmo estofo, e gargalhou com mofo. Matar-te-ei, miserável. Girolamo avançou estertorando. Parai ou matar-vos-ei eu. O lépido moço recuou num salto felino, colocando-se à distância do agressor. Não me interessa a vossa vida. E que desejas, cão? Vender-vos o meu silêncio. A calúnia só merece chibatada e catre. Veremos como a cidade reagirá ao saber a notícia relacionada com as tragédias do solar de Bite, as circunstâncias da morte de vossos parentes. Sardônico, igualmente impiedoso, continuou a gargalhar. No mesmo momento em que se sentia desvairar, Girolamo ouviu a gargalhada de Assunta e distinguiu a voz do duque invectivar. Assassino, pagarás agora, assassino. O infeliz mancebo, à sua vez, trovejou expressões de louco e, sem qualquer lucidez, invadiu o cassino transtornado, perseguido pelas eríneas.
Palavras desconexas saíam-lhe dos lábios entumecidos. Segurando a cabeça com as duas mãos, correu de um lado para outro, perdido no mundo das sombras, nas quais perpetrara os crimes e ululava. Nos ouvidos superaguçados, continuava ouvindo as acusações do tio e as imprecações de Assunta. Gritos e doestos sórdidos espocavam-lhe no cérebro, e ele, açoitado pelo desespero, arrancou em direção a uma parede e arrojou-se de encontro a ela. O pavor tomou conta do recinto. 2 dos seus muitos companheiros de orgias, surpreendidos pelo nefasto acontecimento, levantaram-se de repente e seguraram-no a contorcer-se no solo, a gemer, a sangrar. Olhar perdido, músculos e carnes trêmulos. Era um trapo sacudido violentamente pela tempestade da insânia íntima. O cavalheiro do conde Dom Girolamo Cherubini de Bitche experimentava a segunda crise de loucura. Através dos olhos sem luminosidade, ele via além da realidade objetiva, o duque de pé à sua frente, dedo em riste, empunhando longa chibata, com a qual surrava desapiedadamente, e ao lado, Assunta, louca, megera, nauseante, bailava e cachinava impudente vingadora. Sofrendo o cilício que o tio lhe infligia, sentiu-se arrancado do corpo, à força, e foi obrigado a enfrentar as circunstâncias em que se arrojara voluntariamente. O corpo, exânime, tombou quase sem vida. Recostaram-no em um leito, no andar superior do cassino-bordel, e alguém foi providenciar uma carruagem para conduzi-lo ao lar dos sogros. A vila dos Castaldi estava em silêncio. Ante a gritaria dos que se encontravam fora, o guarda da entrada acordou e, cientificando do que acontecera, apressou-se a despertar os senhores. Imediatamente, Dom Lourenço e senhora, tomados de inquietação, recolheram o genro, ainda ensanguentado, promovendo meios de atendê-lo e diminuir os danos daquele insucesso, constatando que na agitação que se debatia o genro, esse deveria estar bêbado, não dando maior importância ao incidente. 2 lacaios foram designados a acompanhar a noite do mancebo, que continuou estremunhado, estertorado. Carlo, o zagal florentino, quando viu o furor que se apossara do antagonista, fruiu a vã satisfação da vitória, comprovando simultaneamente que aquele homem não passava de um louco assassino. Agora tinha certeza da legitimidade da sua observação e não o perderia de vista. Era-lhe uma presa fácil que poderia modificar o seu destino. Propor-lhe-ia a mudança de vida. Falo-ia assim. Agora vamos ao prazer interrompido, planeou. Abandonando a rua deserta, demandou outros sítios. A cidade acordou pachorrentamente, vagarosamente exausta no dia seguinte. O lixo abundava e as ruas estavam imundas. Girolamo despertou febril, sem recobrar a lucidez, alquebrado, expressão de demente, olhar parado, faces desconcertantes. Às vezes ria sem motivo ou se deixava vencer por crises nervosas que o sacudiam violentamente. Dom Lourenço despachou um moço de recados à herdade Bitche, encarregado de trazer a condessa Beatriz. A jovem senhora, notificada da enfermidade do esposo, acudiu aflita a socorrê-lo no palácio paterno. A notícia chegou igualmente ao Palácio T, provocando em Francesco e Lucrécia sincera preocupação. Por intermédio dos lacaios, Carlo manteve-se informado do que acontecia na intimidade do palácio, gozando interiormente a desforra e aguardando acontecimentos novos. Tinha certeza de que os bons gênios que lhe
auguraram o destino futuro, premeditaram tais cometimentos para ensejar-lhe fortuna e regalias. Girolamo possuía mais do que podia dissipar e não lhe custaria muito repartir com o comparsa, elegendo-o amigo e preferido da sua casa. Reservou o tempo, esperando. Logo, chamado, o Esculápio examinou detidamente o enfermo, como se encontrasse vitimado por febre e constantes delírios, nos quais o corpo em desequilíbrio sofria as vicissitudes do espírito aturdido, a sofrer o império do desconforto que proporcionava a si mesmo, foi taxativo. Marema toscana. Recomendou repouso excessivo e silêncio, prescrevendo clísteres e mesinhas outras. Comprometeu-se a retornar com assiduidade, acompanhando a marcha da enfermidade do paciente. Sentindo o êxito do programa em plena execução, o desencarnado Duque de Pitt, no fragor da loucura de que também se vira possuído, experimentou o júbilo que a semelhança de ácido queima e requeima os que o conduzem. Considerava a partida ganha. Girolamo, à semelhança de Assunta, estava em suas mãos. Na ferocidade do ódio em que se consumia, não desejava que o desditoso jovem morresse de imediato. Com prazer se ia em vê-lo sofrer lentamente, como a cobrar a asfixia que padeceram seus filhinhos e Lúcia nas mãos ímpias do assassino. Assim, reflexionando, a entidade folgou a constrição psíquica e a influenciação exercida sobre a vítima, a qual, vendo-se parcialmente livre dos fluidos danosos, recobrou o alento, recuperando o controle sobre os órgãos dos sentidos físicos, a consciência, as lembranças. Passaram pela sua mente os últimos acontecimentos em esfera penumbrosa de sonhos perniciosos. Recordava-se da agressão espiritual sofrida, sem a compreender todavia. Evocou as ameaças e revelações de Carlo. A simples lembrança do móvel das dores que experimentá-la fê-lo desesperar. Possuidor de um caráter venal, tentou recompor-se para cuidar do desafeto na ocasião oportuna. As melhoras do enfermo, repentinas, foram saudadas festivamente com o êxito do médico. Uma semana depois, ainda convalescente, Girolamo, acompanhado pelo carinho da esposa, retomou ao lar altaneiro nas colinas do pequeno ducado.